Era uma vez um mundo perfeito. Um mundo com somente uma polaridade. Mundo material, 3D. E viveram felizes para sempre. Fim. O que você sente? O que você pensa? Do que eu acabei de falar. Você leria esse livro? Você veria esse filme? Eu acho que não. Eu acho que você iria me dizer assim: ah, não. Muito chato. Não tem nada acontecendo. Logo, se não tem nada acontecendo, você não assistiria. Você não assistiria. Vamos supor. Vamos somente supor, tá? Eu tô olhando aqui pra ver se eu pego alguma coisa pra fazer de microfone. Olha só. Isso aqui é de fortalecer o punho. Eu vou usar como microfone. Quer dizer, como... Enfim. Você... Vamos supor que você é... Deus. Você criou a sua realidade. Vamos apenas supor que você criou a sua vida. Aqui e agora, nesse mundo. Do jeito que tá, do jeito que é. E vamos supor que você, com a mente que você tem hoje, lembrando, eu sei com quem eu tô falando. Você lê o nome do canal, você vê as coisas que eu falo e tudo mais. Eu não tô falando com alguém, por exemplo, que... Deus, eu criei? Não é isso. Eu tô falando com quem já tem uma base pra isso do que eu tô falando. E se você não tem, quer ainda ter, quer saber e tudo mais, só continua. Tranquilo. Sem necessidade de é certo, é errado, é... Isso quem criou, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas, voltando, supomos... Eu ia fazer uma leve piada, mas enfim. Supomos que você criou essa realidade. Você com a mente que você tem hoje. Vamos voltar atrás, né? Vamos dar um passo para trás. Você criou uma história. Na verdade, você escreve, você conta histórias, você faz filmes, você conta histórias na música. Você é um artista, vamos por assim. Você cria histórias. Você criaria uma história como a que eu acabei de contar? Você criaria histórias de alguém que surgiu, tipo Adão. Vamos dar um exemplo de Adão ali. E viveu de boa no jardim a vida toda a eternidade. E meus filhos estão chorando. É só a vida acontecendo e eu vou continuar gravando. E comi os frutos, e comi a Eva, e a Eva comia o Adão, e porque não tinha sexualidade. Tô brincando, gente. É um exemplo, tá? E... comi os frutos e passou, acabou, é isso. Você criaria uma história dessa? Não. Ninguém criaria, nem Deus criou. Parece que foi um erro de Deus ali na Bíblia, mas não foi. Eu vou contar um pouco sobre isso também futuramente, mas não foi um erro. Foi tudo planejado e não é tão... Mas enfim, vamos voltar pro ponto. Você criaria? Não criaria. Você criou a sua história. Você criou a sua realidade. E você cria a sua realidade. Não como... é sim, como lei da atração. É sim, o que eles dizem é correto. É verdade. Mas tem um monte de acréscimos. Tem um monte de coisas que não acrescentam e até atrapalham em alguns casos. O que acontece é que muitas pessoas... Isso é um aspas, abrindo um parêntese aqui. É um parêntese. Muitas pessoas que querem a glória pra si mesmo. Então eles pegam um conhecimento e... até mesmo nem sabe. Eu vou dar um exemplo de um rapaz que eu vi um vídeo esses dias e ele tá na Índia, dormindo em caverna. Não tô falando que tá errado, tá? Tô falando que a caverna que ele dorme é a do mestre.
É a única caverna do portal intraterreno pro mundo intraterra, pra terras da dentro. Só ele acessa, só ele tá dormindo lá, só ele recebe, só ele tem essas revelações. Isso é perigoso, isso tá errado. Com todas as letras eu digo, está errado. Eu sei que, e você também sabe, você tem isso. Você tem informações que você não sabe de onde vem. E depois você vê, tipo, nossa, realmente já tinha isso. O Jean Alessandro, ele fala de superdotação, altas habilidades. Ele fala que muitos alunos dele, por exemplo, citam Platão sem conhecer Platão. Isso chama-se conhecimento inerente. Ou seja, inconsciente coletivo, como Jung, né? Como o Akasha, o campo akáshico, de Slasely, o autor que cunhou esse termo, que não é, como dizem, como Helena Blavatsky cunhou, que é onde tudo tem informação, ele cunhou de uma forma diferente, como se fosse o éter. E o éter, em sânscrito, é Akasha. Certo? Então, como se fosse o elemento que permeia tudo. Então, a gente sabe de coisas, a gente sente, intui coisas. O problema é quando você intui e acha que você é o escolhido por causa disso. E as pessoas têm que te servir, e as pessoas têm que fazer o que você quer, e as pessoas têm que seguir a sua visão, e senão você tá errado. Você foi o escolhido, né? E tem que fazer o que você faz para ser escolhido também. Não, isso é perigoso, isso é mentira, isso não existe. Claro, existe, mas, digamos assim, o caminho do meio não se trata disso. O caminho da severidade pode se tratar disso. Que pode ser até mesmo os seres humanos serem entregues aos seus próprios vícios, aos seus próprios desejos. Não o mestre, mas aqueles que se colocam debaixo do mestre, por exemplo. Eles só estão entregues, estão pelo pilar da severidade. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então a gente acessa informações. A gente até fala, pô, de onde que veio isso? Um conhecimento legal. Umas frases, às vezes, até coisas que eu escrevi aqui, por exemplo. Sei lá. Esse reconhecer a beleza da criação. Mas, tipo, os grandes magos sempre nos orientaram a buscar o caminho do meio. Mas os mestres não são mestres por imposição. Não foram eles que disseram, sejam meus discípulos, pois sou um mestre. E a essa altura você deve estar pensando, sim, alguns falaram sim. Pois bem, estes não são mestres. Mesmo que multidões os sigam, mesmo que falem verdades, se em algum momento foi pedido lealdade cega e uma autoridade autoimposta, com certeza não são mestres. Guarde isso em seu coração. Fui escrevendo isso, depois eu tenho um método de confirmação, de confirmação não, de revisão, de estudo, de refinamento. Eu utilizo a IA, com certeza, eu vou mostrar mais disso. Mas isso é baseado em várias vertentes, vários estudos. E esse é o ponto. Eu não tô te pedindo pra você me seguir de forma cega, pra você fazer o que eu quero que você faça. Eu tô olhando aqui pra ver se tá gravando. Tá uma bagunça aqui, sim, tá, mas não tem problema nenhum. É a vida acontecendo. É o carregador que eu usei pra carregar aqui, mas enfim. Os carregadores, né? E o ponto é, a sua história foi criada por você. Isso que eu tô falando, eu não inventei também. Eu tive esse insight, eu tive essa intuição, e depois eu fui pesquisar e eu vi que a maioria dos grandes mestres, das grandes vertentes, das vertentes mais sérias e mais com maiores lastros, lógicos mesmo, coisas que você sente e você fala, nossa! Ó, meu filho, chamando atenção. Papai já vai, tá? Tô terminando de gravar, tá bom? E você sabe quando você sente algo que é real, e quando algo não é real, você também sente, você tem a intuição falando, pera, tem alguma coisa estranha ali. Já vou, filho? Se você deixar papai terminar, eu já vou, tá? Intuição. Você sabe quando algo está certo, quando algo não está certo. O problema é que a maioria das pessoas não dão ouvidos a essas vozes, né? E tá tudo bem. Em algum momento você vai dar ouvidos a essas vozes. A voz certa. É a voz que sussurra. Mas isso que eu estou falando pra você, eu intuí, fui pesquisar e vi que grandes, infinitas vertentes falam disso. De que você é Deus se experienciando. Não é uma prisão, não é um castigo. Eu tô falando disso de forma simbólica, tá bom? Não tô falando de que existe
uma confederação galáctica. Não tô falando isso e não tô julgando quem fala isso. Tá tudo bem, você pode. É a sua experiência. Se você acredita em confederação galáctica, em tipo Star Wars, tá ligado? Força e tá tudo bem. Faz parte da sua experiência da realidade. O problema é se você impõe isso como a única verdade, como a única salvação, tá bom? Foca nisso, presta atenção nisso. Então, você é Deus se experienciando, você é a fonte de tudo se experienciando. Tendo experiências na matéria. Que você mesmo criou. Você escolheu isso. E de novo, a sua história era uma vez e final feliz? O final feliz vai ter. Eu te conto, sim, vai. Se você manter esse centro. Se você buscar a linha do meio. O que é a linha do meio? Uma breve explicação. Na Cabala, a árvore da vida. Talvez eu coloque aí, talvez não, mas você pesquisa Cabala. Com K, qualquer jeito vai aparecer. Árvore da vida. Você vai ver que tem, né? Os caminhos. Coroa, Keter, Malkut, o mundo. E a gente desce como um raio. E sobe com o caminho da serpente. Esse deveria ser o caminho normal. Mas os grandes mestres vieram e tem tanto ensinamento, tanta informação. Em resumo, tem o caminho da misericórdia e da severidade. O da severidade é pela severidade, o da misericórdia é pelo amor, pela misericórdia. E tem o caminho do meio. Só que o caminho do meio, ele tem uma esfera. Essa árvore é feita de Sephiroth, esferas, onde tem energia. É muito mais denso do que isso que eu tô falando. Não acho que eu tô reduzindo não, tá? Por favor. E cada uma dessas esferas tem suas energias. No caminho do meio, que é o caminho ideal, é Cristo, Buda, é o Nirvana, é o caminho da graça, é o flow, tá? Todas as grandes vertentes, aquilo que você entende como verdadeiro, aquilo que sua intenção fala. Sabe quando você lê um livro, você olha pra capa do livro e o livro te chama? Essa intuição, essa voz, você sabe o que é. E esse caminho do meio, existe uma esfera chamada Da'at, que é conhecimento. Mas também é o abismo. E que se você cai lá, é uma esfera que não tem esfera. Na verdade, é como se fosse é sutil. Não é uma esfera tão física no desenho. Vocês vão ver. Talvez eu coloque aqui. Espero que esteja aqui. É que eu quero só postar, sem editar, né? Basicamente. Mas é uma esfera que não existe. Mas tá lá, é o conhecimento. Que pode se tornar um abismo. Quando você mergulha no conhecimento sem lastro. Isso aqui dá outro vídeo. Mas só pra você entender. Todas as esferas conversam, tem os caminhos e tudo mais. Então de Malkut, vai pra Lua, depois pro Sol, e depois Da'at, depois Coroa. É o caminho mais curto, digamos assim, mas o mais difícil. Talvez. E no conhecimento, que pode se tornar um abismo, ou seja, só o conhecimento centrado te leva pra Coroa, pra Deus, pro Sol, pra fonte, pro nome que você quiser dar. Só que é o abismo. O conhecimento sem lastro, o conhecimento sem consistência, sem substância, te leva para o abismo, que aí é a árvore da morte. É onde entra as Qliphoth, não Sephiroth, Qliphoth, que são as esferas quebradas. Que aí seria a árvore da morte, é a escuridão, digamos assim. Só que o arquétipo de Cristo, eu vou usar o arquétipo de Cristo, ele veio e se tornou um portal, que coloca uma ponte. E o conhecimento é o conhecimento que ele trouxe. Qual é o conhecimento que Cristo trouxe? Soberania individual, conexão direta com Deus, amor, milagre, poder, tudo que você pode, tudo que você é. Você é Deus, você é um comigo, você fará obras maiores que eu. Esse conhecimento da verdade que já tá dentro de você, cara. Você já sabe disso. Quando você tem medo, o que vem na sua cabeça? Você pode, esse pensamento é seu, é Deus, é você, conectado com você mesmo, falando com você mesmo e se experienciando você mesmo nessa vida. E é uma troca com você mesmo. Você entende isso? E aí, você fala, uau, soberania, eu não vou me submeter, não sei o que. Você chega na coroa, que é Keter. Não é o que Jesus disse na Bíblia, é o que está na Bíblia. É o que o conhecimento de todas as vertentes, de todos os lugares, de todas as linhas filosóficas se convergem. E se convergem, sim.
em Cristo, nos ensinamentos de Cristo, que é o quê? A soberania individual, o poder individual. Mulher, quando ele fala pra Marta, por que se preocupas? Ele tá dizendo assim, a Maria tá na melhor parte. Qual é a melhor parte? O deleite da criação. Aí você fala assim, então eu não vou trabalhar, então não sei o quê. Isso é um pensamento dualista, você percebe? Ou é ou não é? O caminho do meio não é dualista, é o caminho do meio. Existem os dois outros caminhos, mas é o caminho do meio, é o Nirvana, do Buda. Buda fala do caminho do meio. Tanto que, em alguns... Eu tô vendo que você tá gravando. Em alguns escritos dizem que Deus apareceu pra ele. Primeiro aparece o diabo em forma de diabo, demônio e tudo mais. E aparece Deus e fala, pô, filho, não é aqui, não é assim. Só que, de novo, eu tô dando exemplos. Imagina essa narração em tempo real. Isso acontecendo de fato com você, há dias sem comer, há dias sem beber, meditando, já em um estado extremamente elevado, um estado que você fala, eu não quero sair daqui nunca mais. Não sei se você já fez isso, mas medita, cara. Respira. E sente no momento. Cristo falou pra Marta, Marta, em outras palavras, solta e confia. Em outras palavras, senta aqui e me ouve. O verbo está aqui. O verbo é você, Marta. Para de correr um pouquinho. Respira, é o caminho do meio. E aí Deus aparece para Buda e fala, não, Buda. Buda não, Siddhartha, né? Até então. Talvez o demônio foi fácil Siddhartha vencer. Ah, não sei o quê. Tô brincando, né? Isso aqui é um tom mais de conversa, não é uma aula, tá? Não é, vou te dar os... olha, isso aqui. Não, é uma conversa. A gente pode juntos chegar em algum lugar. E... não sei o que é isso. E quando Deus aparece e fala, pô, Siddhartha, você abandonou sua família, sua esposa, seus filhos, você seria rei, você ia ajudar as pessoas. Para com isso, você consegue encontrar a sua alimentação. Era o caminho do Siddhartha. Não é o seu caminho, não é o nosso caminho, é o caminho dele. E nisso ele identifica. Você não é Deus, você não é a divindade. Sai daqui agora. Aí ele se transforma numa grande cobra ali, que é o exemplo do conhecimento, na verdade. Que é o arquétipo do diabo. O diabo ele não veio pra te matar, pra te roubar, pra te destruir. O inimigo, sim, o inimigo da sua alma. Qual é o inimigo da sua alma? Aquilo que quer te tirar do seu caminho. Que aí sim é o Satanás, é o inimigo. Mas o arquétipo do diabo, inclusive no tarô, ele é o guardião. Ele é o dragão que guarda o tesouro. Ele não tá pra te matar, ele tá pra te provar. Você é digno de acessar o tesouro? Você é digno de acessar o conhecimento? Você é digno do que tem aqui atrás, que eu tô guardando, que eu tô protegendo? É o seu medo. O diabo é o medo. É o arquétipo que aparece... oh! Aí você fala... ah! Mas ele tá te perguntando, você tem coragem? Você quer mesmo o que tá ali atrás? É só interesse? É só vontade baixa? É só... Platão dizia, né? Enfim. Da vontade baixa, vontade elevada, o eu... Enfim, é o que a gente tá falando tudo aqui. Você entende o que eu quis dizer. É só passageiro, só fogo de palha ou você quer mesmo? Você tem coragem de passar por mim? Aí quando você fala assim, eu tenho coragem. Nem que eu morra aqui te enfrentando. Tô dando uma pitada de ficção, mas nem que eu perca tudo aqui. Eu vou lutar porque o que tá aí atrás é a única coisa que eu preciso. Que é a sua essência, que é o tesouro, que é o... sabe, a pedra filosofal, o elixir da longa vida. Todos esses símbolos são a mesma coisa. Tá? Aí o diabo pega e fala assim, entendi. Aí ele se transforma no anjo de luz e fala, pronto, entre. Digo mais, ele se integra a você. Ele se transforma na serpente, que é o conhecimento, a Kundalini, que sobe pelos chakras e te ilumina. E aí você fala, entendi tudo agora. Não tem diabo, não tem anjo, não tem eu. Não tem nem tesouro, não tem. O tesouro tá em mim, sempre esteve. Né? Tem o alquimista, do Paulo Coelho. Se você já julgou porque eu falei Paulo Coelho, eu simplesmente tenho compaixão de você. Porque você vai perder uma das maiores obras já feitas. Mas no Alquimista, minha esposa tá lendo.
O Santiago, eu vou dar spoiler, eu não tô nem aí. Se você quiser, você para de assistir. É um livro de anos e. Spoiler é coisa de fresco, tá? Desculpa falar, mas. É spoiler, não conta spoiler, não quero saber. Pelo amor de Deus, velho, vamos parar de frescura. Mas eu respeito, tá bom? Mas sim, no livro, o Santiago, ele tá atrás de um tesouro, ele sonha com o tesouro. E aí ele sonha muitas vezes com o tesouro, 3 dias seguidos, eu acho, 3 noites. Ele vai numa cigana, a cigana fala uma coisa, depois ele encontra o rei, enfim. E ele vai pro Egito, o tesouro tá no Egito. E ele tá na Espanha. Ele tem que cruzar, ele vende tudo, e vai, e sofre, não sei o que. No final do livro, ele chega no lugar que tava o tesouro. Sabe o que acontece? Ele apanha de alguns homens que estavam lá, uns ladrões, uma gangue. E aí. Ele apanha porque ele tá cavando. E os homens falam, por que você tá cavando? Aí ele conta, por causa de um tesouro, barará, barará, barará. Ah, não conta, na verdade. E ele apanha porque não acha tesouro nenhum. E quando o chefe do bando pergunta, por que você tá cavando aqui? Por que você veio aqui? Ele, porque eu sonhei com um tesouro e não sei o que. Aí eles começam a rir. Aí nessa hora o chefe do bando fala assim, você é um tolo mesmo de ir atrás de um tesouro que você sonhou. Eu também já sonhei 3 dias seguidos, 3 noites seguidas, com um tesouro em Andaluzia, debaixo de uma igreja abandonada. Que é onde o Santiago teve o sonho do Egito. Não era o tesouro. O tesouro nunca foi o pote final. Era a jornada. Sempre foi a jornada. Não era sobre encontrar o tesouro. O tesouro estava sempre dentro dele. E é por isso que eu falei que não é uma aula, porque a gente tá crescendo junto. Eu tô evoluindo junto. Tô aprendendo junto com vocês aqui. E nunca foi sobre o tesouro. Porque na jornada, ele encontrou o vendedor de cristais. Não sei se vocês já leram, eu vou dar um resumo, mas leiam, por favor. É uma obra iniciática. E a loja de cristais estava quase falindo por causa dele volta a vender muito. Ele consegue muito mais dinheiro. Ele consegue viajar. Ele encontra um inglês que lê livros. Ele encontra a mulher da vida dele. Ele encontra um oásis que seria invadido. E só porque ele tá seguindo o chamado dele, ele lê os céus e vê que seria invadido. E salva o oásis. E ganha o respeito do líder do oásis. E conhece o alquimista. E se transforma em vento. E chega no deserto onde não tem o tesouro dele. Pra apanhar e descobrir que o tesouro sempre esteve. Da onde ele saiu. De onde estava o sonho. Porque não é o tesouro. É a jornada. A jornada é o tesouro. O tesouro é a jornada. Não é uma moeda, não é um papel, não é isso. Não é a coisa. É a jornada. É o caminho. Certo? Então se por algum acaso você tá passando por alguma coisa, você pensou em desistir ou não, tá difícil ou não, lembra que você escreveu isso e é a jornada. Sabe? Lê o Alquimista. Se você colocar o audiobook no YouTube, você lê, se colocar no 2x, acho que a primeira vez você vai ler, não coloca no 2x, é que eu já li umas 300 vezes. Aí hoje eu coloco no 2x, mas enfim. Você lê em 4 horas, talvez. 2 horas, se for no 2x. Eu nem sabia o que eu ia dizer nesse vídeo. Eu comecei a gravar, eu sabia do Era Uma Vez, da história chata, mas não sabia que eu ia falar nada disso que eu falei. Eu não sabia nem que seria aqui o tripé, que seria esse cenário, que seria isso. Eu não sabia nada. Eu resolvi dar o primeiro passo. E inclusive no vídeo anterior eu falei sobre isso. Não é sobre o tesouro, tá? É sobre a sua jornada. Então, continua firme. Continua firme. Continua firme. Porque você vai encontrar o tesouro. Na verdade, você vai entender que o tesouro sempre esteve dentro de você. Sempre esteve dentro de você. O seu sonho é você. É viver, é ser quem você é. Não é sobre o fim. É sobre o durante. É sobre a jornada. É sobre o caminhar. Pra finalizar, eu não entendi o porquê e hoje talvez eu entenda um pouco.
a gente tinha excursões na escola, né? Escola do estado, pública. E a gente eu também não tinha muito dinheiro, mas minha mãe sempre conseguia. Na época, acho que era R$ 30, eu lembro até R$ 27. Só que 10 anos atrás, né? Então valeria 100, digamos assim. 100, R$ 150. E minha mãe dava um jeito, ela conseguia. Não eram todos, mas eu ia. E eu lembro que eu queria ir pro Play Center, eu queria ir pro Play Center. Só que eu chegava no Play Center e falava, o ônibus foi mais legal. Aí eu me divertia, não sei o que, mas eu gostava do ônibus. Da ida e da vinda. Do caminho. Porque a gente tava cantando, a gente tava experienciando o caminho. A gente tava brincando, tava conversando. Aí chega lá, o pessoal se divide, a gente vai, beleza, se diverte, mas o caminho, o ônibus, a viagem, o percurso, eu falava isso. Parece que o percurso é mais legal que a chegada. Pois é. Jung explicaria isso como sincronicidades. E se esse vídeo chegou até você, se essa sincronicidade aconteceu, saiba que curta a jornada. A jornada é o tesouro. Até a próxima.